Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa que estamos aqui juntos em torno da palavra para celebrar, adorar, aprender juntos com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem sido bom conosco e que bom ter você aqui, Wendel, nosso irmão Robson, Grace, nossa irmã Helena. Muito bom, irmãos. Quero só lembrar você que vê só os minutos iniciais do vídeo, quando ele está gravado, que nós estamos todos os dias, às 6 horas da manhã, né, tendo um tempo de devocional, um tempo de oração. E quero convidar você aqui pelo Instagram para estar comigo. Se você não puder, o vídeo fica gravado também e você pode assistir, né, pelo YouTube. Também você consegue assistir pelo TikTok e também aqui pelo Instagram, tá bom? Meus irmãos, o nosso texto hoje é Juízes capítulo 16 ao verso de número 18. Eu costumo dizer que domingo também é dia de devocional, né? Domingo é dia de estarmos juntos em torno da palavra. Todos os dias nós tiramos um minuto, né, do nosso tempo para nos concentrar na palavra, para a oração e para aprendermos, né, com o que o Senhor tem conosco. Então vamos lá. Juízes 16 ao 18, né, é o nosso tema. E ontem, irmãos, nós terminamos parte da história de Sansão, né, quando o Senhor o levanta para ser um juiz sobre aquele povo de Israel, mas as suas escolhas, né, irmãos, não foram as melhores, eram contra a vontade do Senhor, e o Senhor prova, né, Sansão, né? Sansão, ele vive ali momentos complicados, né? E tem um momento que ele ora ao Senhor, o Senhor faz jorrar água da terra para matar a sede dele, e nós olhamos e vemos o Senhor com ele. E aí nós chegamos aqui no capítulo de número 16, né? Onde Sansão ele está agora indo para o território filisteu. E Sansão, irmãos, ele tinha uma vida muito promíscua, né? Sansão era um homem que foi chamado por Deus desde a sua infância, mas que escolheu viver uma vida muito errada. E aí quando você lê, vamos ler aqui juntos, Juízes capítulo 16, verso 1, diz assim: Certo dia Sansão foi à cidade de Filistéia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. O que nós precisamos tirar, irmãos? Eu sempre entendo que a palavra do Senhor ela vai nos guiar, vai nos dar entendimento, né? Então eu peguei só esse primeiro verso para entender essa prática aqui de Sansão, né? É importante entendermos que a vida sexual, irmãos, ela existe e ela é uma bênção, mas ela é uma bênção para o casamento. Vou repetir, né? A vida sexual Deus nos deu ela é maravilhosa, mas ela deu para o casamento. Ela é um presente para o casamento. O que precisamos entender, né, irmãos? Que o ato sexual, quando ele ocorre, é o ato de se tornarmos um. É literalmente o que a Bíblia está querendo dizer. Então, irmãos, quando você tem qualquer relação fora do casamento, essa relação ela tem uma natureza pecaminosa. E é um pecado contra o Senhor. Né? Então, fornicação, né? O adultério, então a fornicação é aquele ardente desejo, né, sexual. Isso é pecado, irmãos. O que Sansão ele estava fazendo aqui, irmãos, dando margem para a sua carne, dando margem para o seu desejo. Sansão foi chamado para ser um homem de Deus. Né? Deus tinha chamado, tinha dotado ele de dons, de talentos, e aí agora ele pega, irmãos, a vida que Deus deu a ele, para ele julgar o povo, para ele ser um homem de Deus, uma referência, e ele está vivendo de forma promíscua. Né? O que nós precisamos olhar, né, irmãos? Olhar para dentro de nós, se em alguma área da nossa vida nós estamos vivendo de forma errada, né? Temos vivido de forma errada, temos nos enfeitiçado por desejos que não glorificam a Deus. Então, eu sei que esse vídeo alcança várias gerações, então para o jovem que está aqui hoje, está namorando, né?
puxa, está num momento abençoado por Deus, guarde seu coração, aguarde o momento do casamento para a relação sexual, né? Não caia na tentação, né? E aos casados, irmãos, também é importante não quebrar a aliança que Deus estabeleceu. Então, ou seja, você está aqui, está casado, tem sua esposa, respeite ela, né? Não vá, homem ou mulher, né? Tô aqui falando homem porque é uma prática que às vezes os homens costumam ter, mas isso cabe para qualquer um do gênero. Então, não se prostitua, não caia em adultério, irmãos. O adultério, irmãos, ele tem um peso. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aqueles irmãos que fornicam, que se prostituem, não herdarão o reino dos céus. E nós precisamos ter isso claro, Jéssica, irmão Naldo, irmã Toninha, no nosso coração, né? Então, continuando o texto, irmãos, Juízes capítulo 16, o verso 4, diz assim: algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Zoregue. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão, para que ele diga o que torna tão forte, e como podemos dominá-lo e amarrá-lo, sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Irmãos, existem três coisas que são complicadas, né? Que fazem o homem de Deus cair. Que o homem perde aquilo que Deus chamou ele para fazer. E nós, prestando atenção assim no que muitos homens caíram, são em três coisas. Do poder. Então a pessoa se vislumbra pelo poder e de repente esse vislumbre faz ela pecar. Outra coisa, irmãos, é o dinheiro. Então a busca excessiva, né? Aquela coisa pelo dinheiro faz também a pessoa em algum momento errar. E o sexo. Sansão, irmãos, ele está aqui desfrutando da vida que Deus deu, mas ele tem um ponto fraco, irmãos: os seus envolvimentos, né? Então você vê que o primeiro casamento dele não deu certo, porque por causa diante de uma situação, ele era um homem poderoso, era um homem muito forte para aquela época, né? Mas ele tinha tudo isso porque Deus o abençoava. E ele sempre, irmãos, estava procurando pessoas que colocaria ele num jugo desigual, em algo que nunca foi a orientação dos pais dele, que nós lemos isso esses dias. Então ele sempre colocava nesse jugo desigual, né? Nessa posição que era contrária à vontade de Deus, querendo se envolver com o povo filisteu, que era quem estava dominando o povo de Israel. E não ouvia o conselho do Senhor, seguia a sua própria vontade. E o que trouxe isso para a sua vida e para a vida de quem estava ao redor dele? Sofrimento. Dalila tinha um objetivo, irmão, só: enganá-lo. Claro, irmãos, que não podemos nunca dizer, né, que quando nos relacionamos com alguém que não ama Jesus, todos vêm com o intuito só de enganar. Não, não é uma verdade. Mas a regra, irmãos, quando nós olhamos assim, a conduta, ela normalmente é essa. A pessoa vem, ela tem uma forma de pensar, ela tem uma forma, ela foi educada de uma forma que às vezes não bate como Deus nos chamou. E aí isso gera conflito, né? Existem exceções? Sim, mas, irmãos, a regra é essa. Então o que nós precisamos? Ouvir a palavra. A palavra diz para você não se colocar no jugo desigual. Então nós precisamos ouvir a palavra e praticá-la. Notamos, irmãos, que Sansão não ouvia. Sansão, ele olhava para si pelo poder que tinha e ele estava obstinado àquilo. E aí ele começa a se envolver com essa mulher, começa a se envolver com Dalila, né? E aí o texto vai dizer, irmãos, que ele começa a brincar com ela ali, né? E ela está querendo tirar dele da onde vem a força que ele tem. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que o inimigo das nossas vidas, ele vem unicamente para roubar, para matar e destruir. E ele vai usar quem ele quiser para isso, irmãos. Agora, o que nós precisamos? Julgar as pessoas de forma alguma, mas nós precisamos estar posicionados na palavra. Se a nossa vida estiver posicionada na palavra, irmãos, quando você notar uma atitude que não glorifica a Deus, uma pergunta, irmãos, que não faz sentido, o Senhor vai te dar sabedoria para você, ó. Mas Sansão, ele confiava tanto no seu poder, que ele ficou ali nessa brincadeira com Dalila. Vamos ler? Olha, Juízes 16, 15. Peguei um pedacinho aqui, ó. Então Dalila diz: como você pode dizer que me ama se não me conta os seus segredos?
Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que torna tão forte. Todos os dias ela atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Irmãos, viver à margem do pecado é isso. Uma hora você não aguenta. Uma hora você vai ceder. Por quê? Porque você está ali, ó, no limite. Então você vai se guardando, você vai se preservando, mas uma hora o inimigo vai colocando, vai jogando uma seta daqui, ele vai colocando uma armadilha de lá, ele vai tentando pegar a sua vida, pegar a vida da sua família. E aí chega uma hora que diante da tentação, diante, né, da situação difícil, você cede. E ao ceder, irmãos, o que acontece? Dá luz ao pecado. E o pecado vai gerar o quê? Morte, irmãos. Morte. E aí o que está acontecendo com Sansão agora? Na hora que ele cede, ele abre e fala assim, olha, né? O que me faz forte são eu não cortar os meus cabelos, né? Eu sou um nazireu. Deus me chamou desde a minha infância. Né? Ele não diz ali, o texto não fala isso, mas em outras palavras era isso. Olha, eu me guardo para o Senhor. Então se eu pecar, em outras palavras é isso, irmãos, eu vou traduzir aqui. Se eu pecar, a graça de Deus que me dá sabedoria, a graça de Deus que me dá força para ser próspero, para aprender, isso vai acabar comigo. Né? Por quê? Porque tirando o Senhor de mim, acabou a minha força. Em outras palavras é isso. O que nós precisamos entender, irmãos, que sem Deus nós não somos nada. Se o Senhor sair da nossa vida, irmã Maria, nós não somos nada, pastor Edilson. Nós precisamos do Senhor. Aí, irmãos, olha só o que Dalila faz. Juízes 16, 19. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ele pensou, farei como das outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Irmãos, olha só, o ponto de Sansão não era o cabelo, irmãos. Não. O cabelo tinha relação com o voto. Foi com o que Deus disse que ele deveria fazer, com a palavra de Deus. E a partir do momento, irmãos, em que ele, irmãos, abre mão da palavra, né? E é enganado ali pelaquela mulher, irmãos, o Senhor sai da vida de Sansão. E olha que Sansão nós já lemos, Sansão havia feito várias coisas erradas. Tinha tocado em cadáver, tinha comido mel que não deveria, né? Estava vivendo uma vida promíscua. Várias coisas que a lei o condenava, mas isso aqui foi essencial. Ele corta o seu cabelo e a presença do Senhor deixa de estar na vida dele. O que nós vamos entender, irmãos? Que hoje, quando prosperamos, quando Deus nos abençoa, a relação está com o Senhor, irmãos. É Deus quem está nos ajudando, é Deus que está conosco, é Deus que nos dirige, é Deus que enche de sabedoria, mesmo quando a gente ainda está ali, ó, um pé aqui, um pé lá. O Senhor continua sendo misericordioso com a nossa vida. Foi assim com Sansão, mas chegou uma hora que Deus falou, agora, Sansão, eu vou deixar você ir sozinho. Agora eu vou deixar, já que você quer, você vai com seus próprios desejos. E aí, irmãos, quando nós não temos mais o Espírito Santo, quando nós estamos sozinhos, o inimigo vai fazer de gato e sapato. O inimigo, irmãos, ele vai arrebentar com a nossa vida. E hoje o que nós precisamos aprender? Nos posicionarmos em obediência a quem? A palavra de Deus. Porque se Sansão tivesse ficado com a palavra, nada disso teria acontecido. Mas ele escolheu, irmãos, uma via do poder. Achava que a força estava com ele, tanto que na hora que ele acorda, ele tentou fazer como ele sempre fazia. Mas agora, irmãos, a graça de Deus não estava mais lá. Agora a presença de Deus, o brilho do Espírito Santo não estava mais dele. E agora, irmãos, ele começa a sofrer. O que Deus quer de nós? Posicionamento. Pegaram ele, irmãos, colocaram ele como um escravo para moer cereais, furaram os olhos. Eu quero trazer isso de forma ilustrativa, né, o que aconteceu com Sansão, irmãos. O pecado tira a nossa visão, irmãos. Tira. Quando nós estamos no pecado, irmãos, nós perdemos o discernimento do que é certo e do que é errado. Porque não é mais a palavra que te guia. Porque o que me diz o que é errado, irmãos? A palavra. Quem foi que entendeu que matar uma pessoa era um erro?
Irmãos, a palavra que disse. E a partir da palavra, irmãos, nós passamos a respeitar a vida da pessoa. Então, quando a palavra já não é mais, irmãos, a essência da nossa vida, nós estamos cegos, irmãos, e vamos cometer pecados, erros. E isso não vai glorificar a Deus. Então, qual é a posição hoje que precisamos? Olhar para a palavra. Viver a palavra. E se por acaso tem uma área da sua vida que não está acontecendo isso, você precisa hoje se arrepender. Falar: Senhor, me perdoa. Eu estava vivendo da minha forma, estava cego. Mas hoje eu quero voltar a ouvir a sua voz. Amém, meus irmãos? Olha só. Sansão já estava sendo jogado de um lado para o outro. Juízes 16, 25. A essa altura, olha isso. Já estavam muitos bêbados e começaram a gritar: traga Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e fizeram ficar em pé entre duas colunas que sustentavam o teto. O que é isso aqui, irmãos? Isso é porque amava Dalila. Gostava da brincadeira com Dalila. Mas agora, irmãos, é o mesmo inimigo. Mudou nada. Só que ao invés, irmão, de ser uma mulher que estava ali seduzindo ele, agora são governadores que estão fazendo a mesma coisa com o homem cego, maltratando ele. Porque a prática do inimigo é isso, é jogar o homem na escória. Essa é a luta que nós temos, irmãos. Nossa luta é contra o inimigo das nossas vidas, porque ele quer acabar com você. Ele quer ver você, sabe, daquela situação degradada. Sabe, o seu corpo sujo, fedido. Sabe? Não conseguindo ficar em pé. É isso que ele quer. Aquilo que é a imagem de Deus. E eu fico imaginando Deus olhando do céu e vendo: Sansão, eu te fiz para ser o homem mais forte. Eu te fiz para acabar com o exército dos filisteus. E agora você está sendo subjugado. Porque esse é o papel do inimigo. Mas hoje, irmãos, se ouvirmos a voz do Senhor, irmãos, sabe? Se nos curvarmos diante de Deus, o Senhor é aquele que nos abençoa, aquele que nos socorre, irmãos, aquele que é misericordioso. Porque olha só, Sansão no momento de angústia, no momento, Jéssica, irmã Helena, irmã Toninha, mais difícil da vida dele, olha o que ele faz. Juízes 16, 28. Então Sansão orou ao Senhor. Aleluia. A oração é poderosa, irmãos. A oração é poderosa. E ele disse soberano. Quando ele diz soberano, ele está reconhecendo que Deus está acima dos filisteus, que Deus está acima dele, que a força dele não era o que ele precisava. Ele está reconhecendo que Deus é supremo, irmãos. E ele olha e fala assim: lembra-te de mim novamente. Por que ele fala novamente, irmãos? Porque um dia ele já esteve com Deus e agora não estava. Então, irmãos, talvez você já experimentou a graça, o dom de Deus, viveu com Deus, recebeu as bênçãos de Deus, sentiu a presença de Deus na sua vida, e talvez você está sentindo falta, está longe disso hoje, mas hoje clame ao Senhor soberano, que Ele é poderoso para te dar, para te abençoar, para te tirar da lama do pecado, para te dar vida com Ele. Aleluia! E ele diz assim: por favor, ó Deus, fortalece-me só mais desta vez. Permita-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Sansão vai lá, irmãos, está perto ali das colunas daquele templo, e eles estavam todos lá. Deus dá essa graça a ele. Deus dá força a ele, irmãos. Ele vai lá, vamos ler aqui juntos. Juízes 16:30, e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Irmãos, Sansão agora está vivendo o propósito, porque Deus o chamou para proteger o povo de Israel, para ser um juiz sobre o povo de Israel. E agora ele vai lá, irmãos, cumprir o propósito a qual ele foi chamado, ainda que gerou morte para ele. Mas, irmãos, é melhor morrer amando o Senhor. É melhor morrer, irmãos, passando por lutas, mas amando o Senhor, do que viver sem Ele. E agora Sansão vai lá e cumpre o propósito de Deus, irmãos. E o Senhor é glorificado nos minutos finais da vida dele. Mesmo diante da morte, Deus, irmãos, honrou Sansão. Deus
honrou Sansão porque ele libertou o povo, porque ele viveu aquilo que Deus tinha programado para ele. Amém, meus irmãos? O capítulo 17 vai contar a história de Mica, que amaldiçoou quem tinha roubado sua prata, né? E aí quem tinha pego a prata foi um filho. O filho pegou escondido. E aí quando ela fica sabendo que o filho pegou, ela vai lá, esse homem, né, ele pede para o Senhor abençoá-lo. Vamos ler aqui, ó. Juízes 17:2. Certo dia disse a sua mãe: eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. E aí, o Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Até aqui, irmãos, tudo certo. Fez o que é errado, se arrependeu. A mãe clamou ao Senhor e abençoou, né? Agora nós estamos numa outra história, né? História aqui desse homem de Mica, que é o capítulo 17. E nós podemos tirar uma boa lição, irmãos. Que tem que sempre prevalecer na nossa vida. A verdade, irmãos. A verdade é uma bênção. Então, irmãos, esse jovem aqui, o que ele faz diante da sua mãe? Ele fala a verdade. E a verdade fez a sua mãe abençoá-lo. Isso é uma lição que nós podemos tirar. Mas, se você continuar no decorrer da história, né? Essa mãe, ela estava vivendo, irmãos, o que eu chamo hoje de sincretismo religioso. Ela pede para Deus abençoar, mas ao mesmo tempo ela vai lá e constrói um ídolo. Vamos ler? Juízes 17:3. Ele devolveu a prata e ela disse: dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor. Glória a Deus até aqui. Estava glorificando ao Senhor. Em favor de meu filho. E aí olha o que ela diz, ó. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Aqui não, irmãos. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Essa mulher, ela vai lá, pega aquela prata e ela clama ao Senhor e depois ela manda fazer um ídolo. É muitas vezes o que acontece, irmãos, no nosso país. Tem pessoas que amam Jesus, falam que amam Jesus. Só que, irmãos, começam a misturar as suas práticas porque estão envolvidas com o povo ali. Os filisteus faziam isso, tinham imagens. E ela, por estar ali envolvida com aquele povo, ela, ao mesmo tempo que adora ao Senhor, ela também adora imagens, adora esculturas e faz aquilo que a lei dizia para não fazer. Fez o que estava na sua cabeça, o que estava no seu coração. Irmãos, o que eu quero aprender com isso aqui? Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com o que nós achamos. Você não pode viver pelo que você acha. Você tem que viver pelo que a palavra diz e se sujeitar àquilo que Deus colocou como palavra nas nossas vidas. Sabe? Às vezes, irmãos, nós achamos que temos que viver de uma forma, mas não é a forma que Deus está dizendo. Às vezes nós achamos assim: o outro me fez mal, eu não preciso me arrepender, pedir perdão, não preciso. Mas a Bíblia diz que você precisa, irmãos. Então, não construa um Deus à sua forma. Porque foi o que essa moça fez. Ela criou um Deus à sua forma, um Deus para adorar da forma dela, um ídolo da casa dela. E não é isso que Deus tinha dado como ordem. Deus diz: não construa imagem alguma, adore somente a Deus. Olha só o que Juízes 17:6 diz: naqueles dias Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Irmãos, Deus reinava, irmão Ari, irmã Cris, na vida deles. Era o Senhor que estava ali conduzindo eles. Mas quem estava dominando eles era o pecado. E quando o pecado domina, o Senhor nos entrega as nossas próprias vontades. O Senhor entrega, irmãos, para fazer aquilo que está no nosso coração. Por isso, irmãos, você vê tantas pessoas dominadas pelo pecado, escravas de si mesmo, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. E aí a situação piora, irmãos, porque ela vai lá e nomeia um jovem levita que apareceu lá como sacerdote, sendo que Deus tinha separado uma tribo para ser sacerdote. Um povo, um clã, que era a família de Moisés, de Arão. E aí, irmãos, achando que Deus iria ajudá-la. Olha lá, Juízes 17:12-13. Então Mica nomeou Levita, seu sacerdote pessoal. E o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tem um levita como meu sacerdote. Então ela tinha colocado primeiro o filho, agora ela foi lá e trouxe o levita e falou: não, eu já sei que está errado, agora eu peguei um levita aqui, ele é o sacerdote. Mas da onde a Bíblia disse que era para ser assim?
O pecado, irmãos, vai dando luz a um pecado e o outro, e um abismo chama outro. E o pior, irmãos, é você achar que Deus está gostando. É achar, irmãos, que você está fazendo a vontade de Deus. Quando nós, irmãos, achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estamos errando, é porque nós não estamos estudando a sua palavra. E a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra. Ela estava errando por não conhecer que sacerdote era aqueles que Deus tinha estabelecido a tribo de Levi. E aí, coloca uma coisa no seu coração, irmãos. Não é porque algumas coisas dão certo que está agradando a Deus. Sansão tinha força, estava sendo vitorioso, mas não significava que a vida dele agradava ao Senhor, irmãos. Aí olha só, Juízes 18, 19. Fique aqui quieto e venha conosco, respondeu. Seja o nosso pai sacerdote. É melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de só um homem. Vou contar essa história. A tribo foi lá, a tribo de Dan. Foi lá e aí viu que tinha um sacerdote lá e pegou e falou, vem com a gente, pega os ídolos e vem com a gente. Tirou da casa de Mica. Agora, irmãos, aquilo que Mica fez para a casa dela, agora a tribo inteira está pegando para ser o Deus da tribo toda, um ídolo criado, não o Senhor dos Senhores. O povo estava se inclinando para o pecado. Você está entendendo, meus irmãos? Que é isso que o inimigo faz. Ele começa lá na sua casa, pequenininho, com uma coisinha que não tem importância. Quando daqui a pouco aquilo vai dando luz. Quando daqui a pouco seu filho está errando. Daqui a pouco o outro está errando também. Daqui a pouco o vizinho. Quando daqui a pouco você está sendo uma influência negativa. Quando na verdade você foi chamado para evangelizar, para falar ao mundo. Agora você está sendo usado para trazer maldição para toda a tribo. Foi o que estava acontecendo ali. O povo agora se inclina, irmãos. E olha só, quando o pecado vai caindo e vai trazendo mais problemas. O povo estava perdido, presta atenção. Juízes 18:30. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonas serviram como sacerdote da tribo de Dan até a época do exílio. Olha isso. Então eles pegaram agora, irmãos, alguém que não tinha sido constituído, mas era alguém da família sacerdotal, né? Porque era parente de Moisés. E colocam ali, irmãos. Por quê? Porque estão querendo fazer da sua forma. O problema, irmãos, é que quando nós não somos guiados pela palavra, nós ficamos cegos, irmãos. E nos entregamos às nossas próprias paixões, aos nossos próprios desejos. E aí o que passamos a viver? Uma vida de pecado. E aí, irmãos, já estou encerrando. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 23. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então, irmãos, o que podemos concluir? Quando alguém, irmãos, escolhe viver uma vida longe de Deus, não é que Deus está punindo, Deus só te solta e fala, vai. E aí quando você vê a pessoa, irmãos, vivendo coisas que são terríveis, uma vida totalmente perdida, sabe? A coisa não muda, irmãos. É porque nós escolhemos fazer da nossa forma, não obedecer à palavra. Sabemos o certo, mas optamos por fazer o errado. Então, irmãos, nós queremos concluir a nossa ministração aqui, o que Deus tem nos ensinado com esse texto. Não se envolva, irmãos, com coisas que não adorem ao Senhor. Não siga os seus desejos, sigam a palavra. Ainda, irmãos, que você passou por algumas vitórias, mas as vitórias não definem quem você é. O que te define é o Senhor. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Você é filho de Deus, e por ser filho de Deus, você tem as características do Pai. Você ama o Pai, você é como o Pai é, você faz o que o Pai faz, você leva o título de cristão, não é à toa. Você leva o título de cristão para ser luz para um mundo perdido. Você leva esse nome, irmãos, para carregar a mensagem da cruz. Aleluia. Nós somos, irmãos, a imagem de Cristo. Quem olhar para nós precisa ver santidade. Quem olhar para nós precisa ver comportamento, irmãos, que glorifica o nome do Senhor. E aqui, irmãos, eu encerro com 18:31. Assim a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Você está entendendo, irmãos? Uma tribo permaneceu anos fazendo o que é errado por causa de um erro. Amém, meus irmãos? Agora,
Vamos orar, para que isso não aconteça conosco, irmãos, uma vez que a palavra está nos ensinando. Amém? Vamos orar? Pai, nós aprendemos hoje, Pai, com Sansão, que brincou, Pai, com as coisas de Deus. Não, Pai, nós não somos daqueles que brincamos. Nós reconhecemos a sua palavra e queremos viver para ela e por ela, Pai. Nós sabemos, Pai, que as bênçãos que recebemos, a força que temos, a sabedoria, a graça de Deus para o trabalho, tudo vem do Senhor, e que se o Senhor hoje soprar em nós, Senhor, não somos nada. Senhor, nós somos, Senhor, como palha. Agora, Pai, se permanecemos no Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Espírito Santo quem nos dá a palavra da verdade. Pai, que nós que não vivamos, Senhor, segundo os nossos desejos, que não vivamos, Senhor, segundo os nossos olhos, segundo o que achamos que é certo, mas que possamos viver segundo a sua palavra, a palavra que nos ensina. Pai, que as nossas relações, Senhor, tanto, Pai, com relações físicas, Senhor, entre marido, mulher, com outra pessoa, seja conforme a sua palavra. Que as nossas relações com o poder, Pai, seja conforme o Senhor orientar, servindo, escolhendo considerar os outros superiores a nós. Pai, que a nossa relação com o dinheiro não seja uma relação de avareza, mas reconhecendo que é o Senhor quem nos prospera, Pai, e sermos fiéis a tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, que nós possamos aprender, Pai, com a sua palavra, a ouvir, que não criemos, Senhor, ídolos, Senhor, caseiros, que não criemos, Senhor, estruturas que não glorificam o seu nome, mas que possamos viver uma vida que satisfaz, que glorifique o seu nome em tudo. Nós te agradecemos por esse tempo e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero deixar aqui um convite para você. Amém, eu não sabia. Nova Perfumes é a Michele do Jefinho, glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui um convite para você. Hoje, irmãos, às 10 horas, nós teremos aqui na nossa igreja um musical, né? Uma cantata, um teatro, vai ser uma bênção. Quero convidar você, né? E convide pessoas às 10 horas, sabe? Vai ser algo maravilhoso. Também quero ministrar uma palavra e é Santa Ceia. Então, irmãos, é algo maravilhoso. Nós vamos, né, falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, né? Jéssica Maria, que bênção, minha filha. Saudades. Então, meus irmãos, 10 horas. E, irmãos, todos os dias às 6 horas nós estamos aqui juntos. Então, não deixa amanhã. Que horas? 6 horas. Estaremos aqui. E eu quero pedir para você, Deus tem abençoado vidas, irmãos, através dessa live. E eu tenho glorificado a Deus. Então, compartilhe, né? Esses dias uma irmã me pediu, falou assim, pastor, eu quero mandar essa live aqui lá pro Ceará. Eu falei, tá bom, minha filha. Vou mandar aqui o link. Mas a pessoa não tem Instagram. Eu falei, tem no YouTube. Manda para ela. E aí, irmãos, eu tenho levado isso a outros lugares e tem abençoado vidas, né? Estamos estudando a palavra, irmãos, de forma expositiva, versículo por versículo, capítulo por capítulo, todos os dias. Amanhã nós vamos continuar em Juízes 19, então quero convidar você para estar comigo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Sandro, até daqui a pouco, meus irmãos. Deus abençoe você e conto com você lá conosco hoje. Deus abençoe.